Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6. Quero meditar nesta manhã com vocês sobre o tema Somos vasos de Deus. Somos vasos de Deus. Palavra do Senhor, Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Deus tem um projeto para cada um de nós. Nós somos criados por Deus para sermos dele e para a glória dele. O profeta Jeremias, ele é conduzido, chamado por Deus a descer numa olaria, e ele se dispõe e desce. E é muito bonito porque as mensagens de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, elas são ensinadas a partir de coisas simples que existem no mundo. Se Jesus ensina a sua providência, dizendo que nós devemos olhar para os lírios dos campos, se Jesus compara encontrar a Cristo com uma pérola de grande valor e abrir mão de tudo, o profeta recebe aqui uma mensagem de Deus a partir dessa descida. Ele vai à casa do oleiro, amando de Deus, e ao chegar ali, diz o versículo 3, eis que lhe estava entregue a sua obra sobre as rodas. Aqui eu queria destacar 3 pontos fundamentais nessa narrativa. A primeira delas é que o oleiro aqui é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Veja, por favor, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus nos criou como vasos, Mas Ele não somente nos criou, mas se você for para Efésios, capítulo 2, versículo 10, veja lá, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Nós fomos feitos vasos para Deus, criados no nosso nascimento. Mas nós somos também, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, criados como poemas de Deus através da regeneração, da conversão. E é tão bonito observar o texto, porque o oleiro estava entregue à sua obra. Então a obra de Deus aqui é nos fazer. A obra de Deus aqui é nos refazer. A obra de Deus aqui é desenvolver um processo de construção espiritual na minha vida e na sua vida. Deus
ele é reconhecidamente. E eu queria chamá-lo para o texto de Isaías capítulo 64, verso 4. Por favor, Isaías capítulo 64, para você entender. Isaías capítulo 64, no versículo 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, aquele que nos deu a origem. Tu és o nosso Pai, aquele que nos gerou em Cristo Jesus. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós o quê? Obras das Tuas mãos. Se nós fôssemos trabalhar os atributos deste oleiro, nós diríamos que o oleiro, quando vai fazer o vaso, ele tem na sua mente um conceito de vaso. Porque se você olha para o púlpito, você tem aqui um símbolo e você tem um significado. Então, Deus, e eu queria chamar a sua atenção, quando Ele resolveu nos fazer individualmente, você é um vaso único. Você é um vaso exclusivo. Se você observar o texto aqui, a figura aqui não é de um processo industrializado, mas um processo de manufaturação. Nós somos feitos, construídos pela mão dele. Lembre-se que em Gênesis capítulo 1, quando tudo foi criado, Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Mas quando Ele constrói o homem e a mulher, Ele usa as suas próprias mãos. Então nós somos feituras dele. Feituras dele. Deus nos criou de forma singular. Cada vaso aqui é singular, cada pessoa é singular. Deus também nos criou com habilidades. Por isso que a Bíblia fala lá em 2 Timóteo que a igreja é como uma grande casa. Existem vasos de ouro, vasos de madeira, vasos disso, vasos daquilo. Há vasos que estão na entrada da casa, há vasos que estão na mesa da casa, há vasos que estão na... Os vasos, eles servem para definir aquilo que Deus tem, o projeto de Deus, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Se você observar bem o texto, você vai descobrir que o oleiro, ele faz de forma soberana. É muito interessante quando você vai lá para Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 19. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois jamais quem resistiu à sua vontade. Lê comigo o versículo 20, por favor. O que é que diz aí? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então Deus, ele é soberano. Isso vai acabar com todos os seus problemas de autoestima, tá? Porque você foi feito por Deus e Deus não faz porcaria. Esse é um ponto fundamental que a gente está perdendo o sentido teológico. É de que antes de compreender a doutrina da redenção, nós precisamos compreender a doutrina da criação. Ela é fundamental para definir a nossa identidade, aquilo que nós somos. Se você observar, há muitos detalhes aqui, mas eu quero passar adiante e descer. Se Deus, Ele é o oleiro, nós somos o quê? Os vasos. Os vasos. E aqui fica bem claro que nós somos vasos de barro. Primeiro, porque o barro é a mistura da água com o pó da terra. E foi assim que nós fomos feitos. E há também um propósito de Deus em nos fazer barro, de barro. Esse propósito está lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Quando Paulo fala
da conversão, ele diz no versículo 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora lê comigo, por favor, o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós somos feitos de barro mesmo. E dentro desse vaso de barro existe algo que é preciosíssimo, que é conhecer a Deus, é a vida eterna. Então, você pode olhar para mim e dizer, esse Arival não vale nada, e eu concordo com você. Mas você não pode tirar de mim um privilégio que eu tenho de conhecer a Cristo. Porque conhecer a Cristo é ter o quê? A vida eterna. E Deus, na sua sabedoria, nos fez de barro, justamente para que a excelência da salvação, a grandeza da salvação, seja dele. Seja dele. Imagine vocês, nós já somos tão metidos, sendo de barro. Imagine se você fosse feito, né, de pérola, de diamante. E é bonito isso, porque nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Então isso destrói de nós toda a vaidade. Isso coloca em nós o sentido da fragilidade humana, aquele que pensa que está de pé, cuidado que não caia. Isso mostra a brevidade da vida. Salmo 90, Deus é eterno e nós somos passageiros, nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Sugiro que você compre um vaso de vidro, enche de pó e põe lá na sua casa. E quando você se achar um máximo, você diz, olha Arival ali, olha fulano ali, olha para o vaso de pó, porque você é pó. E ao pó você o quê? Retornará. Mas o que é bonito aqui no texto, eu chamo a sua preciosa atenção porque ele diz aqui que nesse processo de salvação, nesse processo antes de criação, de salvação, esse processo se dá nas mãos de Deus. Quer dizer, eu e você estamos nas mãos de Deus. E mesmo nós estando nas mãos de Deus, nós poderemos o quê? Estragar. Agora veja no texto, versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Então, você pode ser um crente estragado, você pode estar vivendo uma crise, você pode estar vivendo um afastamento de Deus, você está vivendo uma situação que o pecado lhe levou a um distanciamento de Deus. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus não jogou você fora. Você continua o quê? Nas mãos de Deus. Essa é a doutrina maravilhosa da perseverança dos santos, quando Jesus diz, vós não credes porque não sois as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerá. Elas estão nas mãos de Deus, como você está, como eu estou, como nós estamos. E nesse processo de burilamento, de feitura, de reconstrução, de transformação de glória em glória até nós sermos glorificados, nós vamos passar por momentos de estrago. Mas é muito importante nós entendermos qual é a mensagem principal disso aqui, porque o contexto da produção dessa profecia é Israel que está longe de Deus, Israel que está prestes a receber o juízo de Deus, e antes de concretizar o juízo, Deus chama para misericórdia. Veja no versículo 11, do capítulo 18, que Deus diz assim,
Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então a mensagem aqui é uma mensagem de esperança, é uma mensagem dizendo assim: você está vivendo uma crise, você está estragado, mas Deus pode reconstruir, refazer você hoje. Ele pode começar uma obra de aperfeiçoamento na sua vida. Veja no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. E aí vem a aplicação da profecia, quando diz: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Qual é a mensagem que Deus está colocando aqui para mim e para você nesta manhã? É que Deus pode refazer a nossa vida, refazer a nossa espiritualidade, refazer a nossa comunhão. E se Deus, Ele é o oleiro, se nós somos o vaso, e se nós temos consciência disso, que nós estamos nas mãos de Deus, nós temos que nos apropriar dessa promessa maravilhosa que está aqui, feita através de uma pergunta: você quer ser um vaso novo? Porque a expressão aqui, estragar, é quando no processo da feitura do vaso entra elementos estranhos, entra impurezas, e aí o vaso se estraga. E todos nós aqui sabemos que o pecado estraga a gente, e entra de forma sutil. O pecado traz estragos na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, nos nossos relacionamentos interpessoais. Satanás, ele se apropria muitas vezes dessa fraqueza do nosso coração e da nossa mente, dizendo: olha, você não tem mais conserto, você não tem mais jeito, você não presta mesmo, você já tentou, Deus já lhe deu várias chances, mas você falhou, e você fica naquela luta. E o acusador fica trabalhando na sua mente, dizendo: olha, você não tem jeito, você não tem conserto. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus pode consertar a sua vida nessa manhã. Ele pode refazer você. Agora, algumas coisas são importantes para eu e você entender, tá? Veja no versículo 4 que ele diz assim: que Deus nos fez segundo bem lhe pareceu. Porque às vezes a gente quer uma segunda chance, uma segunda oportunidade, um refazer de Deus na nossa vida, mas nós colocamos para Deus como é que Ele deve fazer e como nós queremos ser. Mas não é assim. Como bem lhe pareceu. E eu quero dizer para você que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então o que Deus quer fazer de mim e de você são pessoas agradáveis. Nós não fomos escolhidos por Deus porque éramos santos, perfeitos, não. Ele nos escolheu justamente para sermos perfeitos. E esse trabalho de perfeição é esse processo que está sendo trocado aqui, nós nas mãos do oleiro, sendo trabalhados por Ele. A pergunta que nós devemos fazer aqui é: você quer? Porque essa é a pergunta que Deus faz. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Igreja de Deus, Deus pode fazer da sua vida, Deus pode fazer da nossa igreja vasos novos, vasos santos. Porque essa figura do vaso, ela é muito importante nós entendermos. E eu queria que você fosse, por favor, lá para 2 Timóteo.
2 Timóteo, capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos ler juntos, verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de mármore, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus quer refazer você, porque Deus quer que você seja um vaso o quê? Útil nas suas mãos. Um vaso limpo, um vaso separado, um vaso santificado. Não adianta nós sermos vasos nas mãos de Deus se nós não temos nenhuma utilidade para Ele. E vocês, mulheres, sabem que vocês mesmos, raras exceções, não fazem comida em panela suja. Para fazer uma comida gostosa tem que limpar, tem que lavar. E sabem, esse processo de lavar, de santificar, não é eu que tenho esse poder. É o Espírito Santo que nos santifica. Mas eu preciso querer isso. Porque a pergunta de Deus é: eu posso fazer, vocês querem que eu faça ou não? Eu posso tirar as impurezas, eu posso tirar aquilo que está estragando sua vida, eu posso fazer de você um vaso novo, útil. Amém? Algumas pessoas gostam de discutir essa matéria do vaso, entrando nessa discussão de vaso para honra e vaso para desonra. Vasos para salvação, vasos para perdição. Eu não entendo dessa matéria. O conhecimento é alto e é profundo demais para mim. Eu sei que nós fomos eleitos por Deus para a salvação em Cristo Jesus. Ele quer nos santificar, Ele quer que nós sejamos vasos santos, sagrados, purificados, para sermos úteis no nosso interior e para refletirmos a beleza do Criador através da nossa vida.